Esse vídeo faz parte de uma série de reacts que eu faço aqui no canal para combater a desinformação que tem do Bitcoin por aí na internet. Aí eu achei esse vídeo aqui que é o Comunista Tal com o Bitcoin. Ele vai fazer isso por 10 minutos e eu vou combater prováveis desinformações que ele vai falar aqui com informação válida e real sobre o Bitcoin, tá bom? Então aqui a ideia não é nenhum ataque diretamente a Gustavo Gaiofato, acompanho o canal dele. Acho que a ideia aqui é um debate de ideias. Esse vídeo aqui foi gravado há uns 2 anos atrás, muita coisa mudou aí no Bitcoin. Não sei se a opinião dele mudou a respeito do Bitcoin nesse período, mas vamos ver essa fotografia aqui em forma de vídeos do tempo, da mente que estava ali o Gaiofato, tá bom? Vamos lá. Thales, vamos lá. Boa tarde, Petri, Caio e Gustavo. Sobre essa realidade no mundo contemporâneo das pessoas terem que trabalhar, guardar dinheiro, estudar sobre investimento, para depois montar um portfólio diversificado, rebalancear, toda essa corrida de rato para garantir o futuro, eu também penso que isso está tudo errado, né? Mas eu vejo como grande causador desse problema a moeda monopolizada pelo Estado, que tem a emissão sempre aumentando e causando inflação e tal. Não seria a solução para isso uma moeda escassa, matematicamente programável e definida, a solução para esse problema, tipo o Bitcoin? Falei que É muito argumento ANCAP a respeito do Bitcoin. Eu não me importo muito com isso, não. Eu me importo muito mais com o Bitcoin na parte tecnológica dele, na parte social, o que dá para fazer. Mas vamos ver qual que é a resposta dele aqui e eu vejo o que eu consigo contribuir em cima do assunto. Claro, claro. The B-Bomb. Eu tenho um contra-exemplo. El Salvador. Tá ligado? Eu tô ligado, mas vai. Olha, eu vou até aqui procurar uma coisa aqui enquanto ele fala, mas se ele vai falar de El Salvador, eu já vou ir preparado. Não, que é isso, né? El Salvador adotou o Bitcoin como a sua moeda corrente, né? Sim, É uma cagada fazer isso. Não pode fazer isso ainda. É, então, mas a questão é essa, né? Quando vai ser o momento de fazer isso? Não tem como ter um momento de fazer isso, né? Porque os estados dependem dessa emissão monetária. E tem uma outra questão. Essa moeda sem lastro, ela só pode... Sem lastro não, né? Mas essa moeda que... não tem lastro mesmo. Nenhuma não tem lastro de... Nenhuma moeda tem lastro, acho que isso é importante entender. A gente vive numa economia fiduciária, onde o lastro é a dívida. Provavelmente você tem dívida, provavelmente sua família tem dívida. Se você não tem dívida, você faz parte de uma minoria do Brasil, mas quase nada tem lastro. E aí que tá, o Bitcoin tem várias formas de interpretar o lastro dele, tá? Com energia, com poder computacional. Não vou entrar tanto ao mérito aqui, mas vamos ouvir o que ele vai falar aí e eu vou comentando. Eu já deixei uma matéria aqui aberta, dependendo do que ele falar, que eu já vou mostrar pra vocês. Não sei o que ele vai falar de El Salvador, mas vamos lá. De produção. Esse é o problema, porque é um tipo de representante de valor que não tá atrelado a nada, a não ser a especulação. A emoção das pessoas. Porra, aí é... Pra mim aqui tem desinformação dele mesmo, assim. Ele não entende o que é o Bitcoin. Ele não entende o que é o Bitcoin, tá? Bitcoin, ele é 3 coisas. Bitcoin é uma rede, assim como a internet, onde ele grava vídeos, ele usa a internet, e aí provavelmente ele vai falar mal de empresas grandes capitalistas, igual o YouTube, mas ele usa a internet, a ferramenta dessa empresa. O Bitcoin é uma rede que permite fazer um YouTube descentralizado, por exemplo, que seria muito mais cabível às ideologias dele do que a internet que ele está usando para isso. Não sei se eu compliquei muito, mas Bitcoin é internet. Então, Bitcoin é internet, é uma rede, tá? Assim como a internet. Ele é uma moeda, que é onde sempre está esse assunto, que é a especulação e tal. E ele também é um meio de pagamento, assim como aquela maquininha que você passa o seu cartão, sabe? Então, ele é essas 3 coisas. Aí ele fala aqui que o Bitcoin é só especulação, não é cabível. É como se eu falasse que a Petrobras é especulação sem falar em toda a produção de petróleo e as coisas que ela faz. Talvez ele não entenda o que é uma rede, talvez ele não entenda o que é um meio de pagamento e a importância de ter isso descentralizado. Acho que aqui tá a desinformação dele, tá? Vamos ouvir até o final. Aí é um problema, né? Porque se a gente tem uma moeda corrente que ela circula a partir do valor especulativo que ela tem, sim, quem controla os fluxos do mercado financeiro vai controlar o valor dela, como o Elon Musk. Bom, isso é o mercado tradicional que ele tá falando. O Bitcoin não tem como fazer esse controle que ele tá falando. Então,
Ele tá falando do Bitcoin, ele tá falando do mundo como ele é. Não entendi ainda, vamos ouvir. Ele fez com a Dogecoin, por exemplo. Lembra disso? Sim, mas isso. Vamos lá. Tem o Bitcoin e tem todas as outras. A Dogecoin é tipo uma dessa, dá pra você manipular ela de diversas formas. Mas o Bitcoin não tem como, tá? O Bitcoin não tem como você criar mais Bitcoins. A liquidez do Bitcoin, né? A quantidade de dinheiro que tem dentro dele já é tão grande que não tem como você ficar manipulando o preço o tempo inteiro, a não ser que você for muito grande. Só que essa mesma manipulação tá acontecendo na B3 também, tá acontecendo na Nasdaq, tá acontecendo em todos os lugares. Então, não sei. Talvez falta-lhe conhecimento, Gustavo Gaiofato, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar. Se você quiser tirar algumas dúvidas aí sobre Bitcoin, estarei sempre aqui online. Isso não é pra toda moeda? Toda moeda é uma fé que todo mundo tem naquela moeda? Não, porque Exatamente, aí você tem a Petri. figura do Estado que vai ser o regulador daquilo. Pra mim aqui, o maior problema é quem controla o Estado, tá bom? Porque aí vão ter os ANCAPs falando que o problema é o Estado. Aí vai ter os comunistas falando que o Estado tem que regular. E aí, pra mim, aqui é quem controla o Estado. É quem tá controlando essas mesmas moedas. Os grandes amigos do rei, são essas grandes empresas. Aí vira um problema, tá? Eu não vou entrar muito nesse debate aqui, mas vamos ver o que ele vai falar aqui, que qualquer coisa eu volto complementando. Ninguém acima do Estado vai ter essa regulamentação. Mas é né? porque a gente acredita no Estado, né? Se a gente deixar de desacreditar, também não vai valer nada o real. Não, então, Vai valer o Bitcoin sim. agora porque a gente decidiu. Não, então, é que a gente não decide nada, né? Quem decide é quem tem esse poder nas mãos, né? Esse poder econômico, essa decisão política. Sim. E tem essa questão porque por mais que o Estado, né, seja esse responsável, ele esteja em conluio com as classes capitalistas, ele ainda é um aparato jurídico que pode. Bom, aqui ele está se contradizendo na própria frase dele. O Estado tem esse conluio com as entidades capitalistas, mas aí, ao mesmo tempo, ele faz o controle judiciário. Como pode? Como pode uma coisa anular a outra? Bitcoin não tem como. Bitcoin não tem como o Estado interferir ali na volumetria de moedas, em como a circulação dela, todas as características. E todo o resto tem. Então, você está me falando que a forma que é agora é melhor do que o Bitcoin, que é uma forma nova, né? Talvez te falta conhecimento de como essa forma nova funcione. Talvez você esteja só olhando com preconceito e falando isso é uma moeda de ANCAP. E o Bitcoin não tem um lado político. O Bitcoin é o Bitcoin, tá? Ele é uma tecnologia, ele é uma ferramenta. Aí os lados políticos escolhem como utilizá-lo. Acho que é importante entender isso. De frear esse interesse especulativo. Ele pode frear esse processo, ele pode gerar políticas monetárias que garantem lastro pela produtividade. Então, tipo, o Bitcoin ele é atrelado a um valor de nada, né? Não tem um. Completamente errado. O Bitcoin ele tem poder computacional para fazer garantia de segurança da rede e ele tem muita energia atrelada a ele, fora as utilizações, casos de utilizações. Recomendo aí o Gustavo Gaiofato a procurar sobre o Bitcoin na África. O Bitcoin tem uma cidade no Brasil, aqui em Santa Catarina, que é Rolante. Entenda o que está acontecendo para lá, antes de falar em nada. Tá bom, vou relevar que esse vídeo foi feito há 2 anos atrás. Talvez ele tenha ido atrás dessas informações e tenha mudado a percepção dele em cima disso. Mas o que ele tá falando aqui não faz sentido algum, tá bom? Um valor industrial, um valor petroquímico, não tem nada, é só especulação. Acabei de falar alguns valores do Bitcoin, mas vale muito mais aqui. Talvez eu faça um vídeo só disso. Cassino. Sim. E aí a questão é que quem controla os fluxos dessa moeda controla fundamentalmente a economia como um todo. Pra gente ver, né, como é que isso vai operar. Se a gente pegar o caso do Elon Musk lá do Dogecoin, né, que ele tweetou lá, vou comprar Dogecoin. A galera que gosta de mamar o Elon Musk vai lá comprar igual a ele, porque eu vou ficar rico igual a ele. A galera ficou milionária dessa brincadeira. Então, e aí uma galera... A classe trabalhadora se emancipou. E aí a galera vai ter uma considerável parcela dessa galera que também vai perder dinheiro quando ele resolveu vender as coisas. Quando ele tweetou, uma bosta isso aqui. uma bosta. E aí o que acontece com o valor da moeda? Caiu tudo. Bom, ele não tá falando do Bitcoin, ele tá falando de outras criptomoedas. E existe o Bitcoin e todas as outras. Eu só tô falando do Bitcoin. Bitcoin é a verdadeira. Todas as outras passam de startups, empresas. Eu posso abrir agora chamar ela de
gaiofato coin e especular em cima dela. Aí, isso é o problema 1. Problema 2 é pessoas que vão lá e colocam o dinheiro. É falta de educação financeira. Tem um monte de elemento aí, mas nada disso é culpa do Bitcoin. O Bitcoin tá lá seguindo, fechando o bloco a cada 10 minutos e não importa o que aconteça. O Bitcoin não tá se importando com a opinião do Gustavo Gaiofato, ou a minha, ou de qualquer um. Bitcoin, ele existe, é uma tecnologia muito avançada, criptografia, energia elétrica. Poderia ficar falando o dia inteiro aqui, mas vamos ouvir o que ele tá falando. E aí todas as pessoas que tinham ganhado dinheiro com o trabalho, com a sua produção, com uma atividade econômica que gera riqueza, perderam tudo. Por escolha dele, né? É, exato, por escolha deles, assim, não foi culpa do Bitcoin, isso, nada disso aqui que ele tá falando não, tá bom? O Petri foi perfeito nessa consideração aqui. Então, por escolha, mas mais ou menos, né? Por escolha porque também existe uma pressão, existe um processo ideológico que visa te colocar nesse lugar, né? De, não, você pode ser o Elon Musk, né? É o desconhecimento das pessoas. Delas acharem que é isso, assim, que emitir moeda aumenta a inflação. E não é só isso. A emissão monetária não é a única. Não é uma das únicas responsáveis, concordo, mas é um instrumento fortíssimo para fazer isso, né? Então, vamos lá. E não é. Vamos ver as outras coisas que ele vai falar aqui. Responsável, porque, por exemplo, né, muitos economistas liberais vão falar que emissão monetária gera necessariamente um processo inflacionário. A inflação brasileira é por causa de emissão monetária? Não necessariamente. E já vem o liberal aqui, eu lembro que o argumento dele era que esse auxílio emergencial aí, Brasil, não sei o que, fez as pessoas terem esse dinheiro extra, compraram e inflacionou. Não, porque não tem demanda. Não é uma inflação de demanda. Não é uma inflação de demanda, as pessoas não estão consumindo, as pessoas não estão comprando. Esse dinheiro não está voltando para o mercado. É uma inflação que tem relação com outras questões, que é, por exemplo, o principal responsável é a política da PPI da Petrobras. Porque aí o preço de tudo que está relacionado à gasolina, entra dolarizado. Esse preço isso basicamente é o dólar, ele controla muita coisa no mundo, tá? E uma das coisas é o petróleo. E aí tudo no Brasil é pareado no petrodólar. Aqui eu não vou ir tanto a fundo nessa explicação, mas qualquer variação do dólar te lasca aqui sem você entender o porquê. Aí tudo aumenta e você não entende o porquê, mas tudo no Brasil é baseado em gasolina, em petróleo, tem que chegar os caminhões na cidade, tem tudo isso, e tudo isso está lastreado em dólar, e isso aumenta o custo de tudo. Não necessariamente é uma impressão de dinheiro, vamos simplificar assim, mas são outras formas de inflação. Mas não significa que o governo não esteja emitindo moeda e repassando para os amigos deles, tá bom? Polarizado faz com que o preço de tudo aumente. Não tem a ver necessariamente com a emissão monetária. Pode ter a ver com a emissão monetária, mas isso de só ser por causa disso é uma falácia. Isso não se aplica na realidade material do Brasil. Porque é isso, as pessoas não têm acesso elas têm acesso ao dinheiro, mas esse dinheiro não está voltando. Não é uma inflação por demanda, né? Mas tu não vê essa parada da criptomoeda como algo do povo, para o povo? Uma moeda que a galera criou e gostou? Não é meio revolucionário? Não. Não é porque o problema do cripto é que justamente ele opera na lógica da especulação. Bom, existe o Bitcoin, existem todas as outras. Talvez falta conhecimento sobre o próprio Bitcoin. Não dá para colocar tudo numa mesma cesta. Bitcoin não tem dono e ele tem funções. Ele é uma rede, igual a internet. Dá para fazer seu canal de YouTube lá, Gaiofato. Certo? Acho que é importante entender isso. E aí você não vai ficar nas amarras do YouTube e tudo que o YouTube... A gente sabe que o YouTube faz, né? Então, por quê? Por que você está colocando tudo na mesma cestinha? Vamos ver se você conclui aqui. Não tem a ver com produção, né? E aí o lance é quem controla... O cripto é negociado no mercado financeiro. Quem controla o mercado controla o valor daquilo. Sim, o Bitcoin é negociado no mercado financeiro, mas... ele não tem as mesmas travas que o mercado financeiro tem, onde favorecem a manipulação. Bitcoin é negociável 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isso significa que não tem circuit break, ninguém para ele quando ele não pode cair. Então ele tem variações naturais que deveriam ter em todos os ativos da bolsa.
Acho que aqui é um ponto. Ele é comercializado no mercado financeiro? Sim, mas o que não é mercado financeiro, né? Ele tem que ser comercializado em algum lugar. Mas existem outras formas de comprar Bitcoin. Dá para você comprar Bitcoin de P2P. Achar uma pessoa por aí, ela te compra o Bitcoin. Isso é o mercado financeiro também? É eles que estão controlando? Tem vários pontos de vista aqui. Todos eles são válidos. Sim, inclusive essa dica que a galera que tem Bitcoin, que eu acompanho, eu tenho Bitcoin, né? A gente fica de olho no movimento das baleias, que são os grandes investidores de Bitcoin, né? Então, quando eles fazem alguma coisa... Se você não sabe, o Bitcoin é uma rede aberta, né? Eu já falei aqui que é uma rede. E dá para você ver tudo que está acontecendo lá dentro. Então, grandes movimentações de criptomoeda, você consegue ver. E aí tem gente que toma como estratégia de compra e venda entender o que essas carteiras grandes estão fazendo. É um dos benefícios de ter uma rede transparente, você consegue ver. Não significa que é porque as baleias, né, que são pessoas muito ricas que estão comprando e vendendo ali, estão fazendo isso, que você tem que ficar de fora. Top, você pode ir e acompanhar o que elas estão fazendo, ou você pode ter uma outra estratégia, mas nada disso significa que o Bitcoin é ruim, tá? Coisa a gente sabe o que fazer, a gente acompanha os caras. E aí é muito perigoso para uma economia social ser voltada para esse tipo de lógica. Sim. Porque aí você vai ter uma economia que vai produzir valor que não tem valor trabalho, que não tem valor de produção, tá ligado? Então não vai ter esse retorno social. É só um negócio para ganhar mais dinheiro, para poder enriquecer cada vez mais. Isso não é sobre o Bitcoin também, ou só ganhar mais dinheiro. Isso é o mundo que a gente vive. O Bitcoin tá aí no meio como uma solução disso, tá? Eu enxergo muito assim. Particularmente. Por isso que a gente fala, né, que e essa é uma diferença. Sim, não tem problema nenhum querer ganhar dinheiro, tá? Aí são escolhas pessoais. Aí não é o Gustavo Gaiofato que vai colocar esse limite ético nas pessoas. Ele é um produtor de conteúdo e ele ganha dinheiro com isso também. E eu acredito que ele não ache ruim, tá? Ele paga a conta. A gente vive no capitalismo, tem que pagar conta, não tem jeito. Então, querer ganhar dinheiro não é um problema. Aí, associar isso a um problema do Bitcoin, não é. Talvez as especulações em massa de outras criptomoedas, concordo. Mas deixe o Bitcoin fora dessa história aí, por favor. Diferença central entre ser rico e produzir riqueza. Uma pessoa pode muito bem ser rica e não produzir riqueza. Porque riqueza é tudo aquilo que é produzido e... não vou dizer compartilhado socialmente, né? Mas que de alguma forma promove um retorno para a sociedade. Então é o desenvolvimento de uma fábrica, de um campo, de uma indústria, do setor petroquímico, de qualquer coisa que vá... Talvez o que comunistas não entendam é que depois que fizer essa fábrica, depois que fizer isso, em algum lugar você tem que guardar dinheiro, certo? A lógica do Bitcoin é para você guardar dinheiro nele, e não no banco tradicional malvadão que vocês mesmos falam que é malvadão. Então... entende? Tem vários pontos de vista em cima do que ele está falando aqui. E eu acho que ele está bem perto de entender o Bitcoin, assim. Ele já tem o ódio que precisa para entender o Bitcoin. E aí agora falta um pouquinho de conhecimento. Tomara que esse vídeo chegue até ele. Gerar um valor, vai gerar um processo que retorna para o mundo social. De uma forma material. De uma forma material, exatamente. Por isso que a gente fala que o trabalhador que produz a riqueza deveria ter acesso à riqueza. O trabalhador, ele não é rico, mas é ele que produz a riqueza. Sim. Porque a riqueza é isso aqui. É isso aqui. Pois é, eu tenho um amigo que ele ganhou uma boa grana com criptomoeda, ele mobiliou a casa dele com o dinheiro da criptomoeda. Então, Sim. meio que ele não gerou esse material, porque ele comprou de uma loja que pagou os funcionários, que Boa questão. pagou o fornecedor. Esse dinheiro girou na economia. Então, mas é que esse é um caso, né? É um caso, mas tem vários casos desses. Não dá pra inutilizar. Não dá pra falar que isso é... cada vez tem mais gente procurando informação sobre isso e se beneficiando disso. E qual é o problema disso? Não vejo. Esse é, de novo, é um dos casos. E pra gente pensar isso estruturalmente, não tem sustentação. E El Salvador é o exemplo. O cara... É que tu atrelar tua moeda nacional ao Bitcoin é desconhecimento da parada. Não, né? mas você acha que Bom, eu acho que desconhecimento é deles dois aqui. Deixa eu ver o que eles vão falar, mas... não vejo problema em El Salvador e Bitcoin. Assim, eu já deixei aberto aqui no começo do vídeo uma matéria que eu acho que ela já vai explicar. Vamos ver o que ele vai falar e eu mostro a matéria. Qualquer coisa vai surgir um criptofã para falar um negócio desse? Vai aparecer. E aí vão falar que não, mas ele fez errado, tal. Mas qual que é a forma certa de ser feita?
Será que essa forma certa não vai passar por nenhum tipo de intervenção? Porque é isso, a galera acha que o cripto é um tipo de moeda que não tem intervenção de ninguém, que é livre, né? E não. Inclusive, cara, se provou o contrário. Acabou. E se provou o contrário já, porque Então, esse tweet acabou, é fora do Bitcoin. Tem o Bitcoin, tem todas as outras criptomoedas. Ele tá falando aqui de maneira generalista. Não tem como associar isso diretamente ao Bitcoin. Dá para manipular? Tudo é manipulável, tá? Mas não é tão simples assim não, igual ele tá falando aqui. O Bitcoin, por exemplo, ele tá fortemente atrelado ao S&P, da Bolsa Valor Americana. Quando ela faz o movimento, o Bitcoin meio que faz também. E o negócio do Fed, de aumento de juros, também interfere no Bitcoin. O que não está associado a isso? Tudo no mundo está associado a isso. Os Estados Unidos controlam a economia global, simples assim. Sim. Ele já foi sugado para esse sistema. Porque não tem como escapar, né? E fora que o Bitcoin é um desastre ambiental, né? Olha, ele vai falar muita coisa errada a partir de agora, porque quando fala que é desastre ambiental, vira um problema no Bitcoin. Vamos ver o que ele fala aqui. O tanto que as mineradoras de Bitcoin, eu não lembro de qual país gasta, mas em termos proporcionais, se gasta mais energia para extrair Bitcoin do que se gasta energia elétrica na Argentina e na Nigéria inteiras. Cara, eu acho que aqui é mais problema sobre a Argentina e a Nigéria, né? Se eles não têm produção de energia, é muito mais sobre como o processo estatal tá funcionando ali. Porque o mundo é baseado em energia. Concorda? Tá ligado aí, seu celular não tá? Tá ligado aí, seu computador? Isso é energia. E o Bitcoin, ele consome energia. Aí todas essas histórias de, o Bitcoin consome muita energia, é tudo desinformação. Porque, sei lá, já parou pra pensar a energia que é consumida pra deixar ar-condicionado ligado? Pra fazer máquina de lavar ligado? Isso são coisas que a gente utiliza, né? Elas gastam muita energia. Imagina se eu começar a falar que você não pode ligar esses seus equipamentos. Uai, por que não? Tem funções para isso. Talvez ele não entenda a função do Bitcoin. Entende isso? Ele não é um vilão. É das maiores desinformações que tem é quando fala que o Bitcoin é um problema ambiental. E é muito pelo contrário, assim. É uma das maiores utilizações de energia renovável que tem no planeta, tá? Futuro, é isso aí, de ficar em casa com óculos VR no metaverso. Comendo pipoca coberta com chocolate, tipo o Wally, né? Exatamente isso. Esse é o futuro, não há o que fazer. Sim, há muito o que fazer, né? Esse, inclusive, aí... Eu sei bem. Exatamente. Ele escreveu um livro, O Que Fazer, né? Ele teve Mas ele não sabia que ia chegar o Bitcoin pra acabar com a brincadeira dele. Será? Ele previu algo parecido? O Lenin eu não sei. O Lenin acho que não. O Marx... É? Eu nunca li nada a respeito, mas eu não li os 3 volumes do Capital, por exemplo. Então não sei se em algum volume ele vai falar sobre especulação. Tipo. Mas o Lenin falava muito, né, sobre... no imperialismo, que é a fase superior do capitalismo, ele vai falar, né, que o capital financeiro, quando ele se articula, que é a junção do capital industrial e do capital bancário, para gerar enriquecimento a partir da especulação, é um processo que vai promover uma artificialidade da economia em nome desse enriquecimento baseado em nada. Né? Cara, então pelo que ele tá me falando, o Lenin seria Bitcoiner, porque essa massa de controle que ele explicou aqui agora não tem como manipular o Bitcoin. O Bitcoin, ele é imanipulável. Aí eu não tenho como não acreditar que Vladimir Lenin seria Bitcoiner se estivesse vivo em nossos tempos. Né, baseado em fofoca. É isso, o mercado financeiro é o mercado da fofoca. Sim, é um mercado fofoqueiro demais, convivo. Foca. A curto prazo. A curto, sim. Pra ganhar grana no day trade, por exemplo, é na fofoca mesmo. Sim, exato. A longo prazo, tu tende a ganhar sempre. Se tu manter as ações na tua carteira, daqui 15, 20 anos, tu tende a ganhar sempre. A questão é essa, né? O ponto é, quem que vai ter dinheiro pra fazer isso? E será que as pessoas conseguem tô falando muito de tancar as ações? Elas conseguem tancar essa oscilação? Não tem nem que olhar a corretora. Investiu, fecha. Próximo mês investe de novo, esquece. Daqui 20 anos não vê o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu. Perdi a casa. Não, é isso. Bom, é isso. Ele nem voltou a falar sobre El Salvador, mas eu deixei aqui aberto logo no começo do vídeo. El Salvador, para quem não sabe, se você chegou até aqui, uma mini explicação de El Salvador, mas eles compraram Bitcoin lá atrás, tá? Foi uma das primeiras entidades governamentais a comprar Bitcoin, e agora em 2024 eles estão com quase mais de 2 bilhões de reais em lucro aqui, né?
Muito se especulou sobre, tá fazendo isso errado, tal, mas ninguém explica que eles eram reféns do FMI e eles procuraram uma alternativa a isso, e essa alternativa foi o Bitcoin. E eu espero que outros países recorram ao Bitcoin. Até os Estados Unidos agora, Donald Trump tá falando que vai recorrer ao Bitcoin. E aí? Quando vai, Brasil? Certo? Obrigado, gente. Paz nos estádios, e é sobre isso.